E aí galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um Ficheiro MBL. Depois do vídeo sobre John Gray, que abre a série de Pensadores da Direita, ainda vamos ver se isso vai dar certo, e da análise do filme do Coringa, nós vamos voltar ao tema de noticiário. E o grande tema que tem movido a mídia nessa semana é a treta entre PSL e Bolsonaro. Já falamos sobre o assunto no News e nas análises renais que ocorrem toda semana. Nesse ficheiro vamos dar um tratamento mais didático e sistemático ao assunto, começando desde o princípio, a busca de Jair Bolsonaro por um novo partido. Acesso liberado. Bem-vindo. 1. Os vários partidos de Bolsonaro. Como todos sabem, Jair Bolsonaro foi alçado da condição de deputado federal do baixo clero à condição de presidenciável já no ano de 2017. Bolsonaro migrou por vários partidos. Ele passou pelo PDC, PFL, PPR, PPB, mas onde demorou mais foi no PP. Deputado pelo PP, ele convivia com um partido corrupto e não ideológico, na medida em que sua atuação era apartada do curso do partido. Ele votava de forma independente tanto do partido quanto do posterior alinhamento liberal, já quando seu nome passou a circular na nova direita. A sua votação refletia duas de suas verdadeiras convicções mais antigas: um nacionalismo militarista saudoso do regime de 64 e o apoio a pautas da corporação militar, bem como na magreza de projetos aprovados a sua posição isolada no parlamento. Alçado à notoriedade por declarações em programas de auditório, Bolsonaro cresceu no gosto do eleitorado por três razões amplamente sabidas. A. Era um candidato conservador com discurso forte contra o gaysismo e pela família. B. Tinha um discurso anticorrupção, no qual dava o exemplo de si próprio como político limpo. E C. Enfatizava que seria muito duro com os bandidos, embora não tivesse uma política de segurança clara na sua mente. A consistência em manter esses três pontos antes de alcançar notoriedade para ser presidenciável e a manutenção deles ao longo da pré-campanha e campanha fez o nome dele se tornar cada vez mais forte na disputa à presidência. Já em abril de 2015, Bolsonaro iniciava o processo de desfiliação do PP, dizendo que a legenda não lhe daria espaço para concorrer ao Senado ou à presidência. No ano seguinte, ele seria pré-candidato pelo PSC, o partido do pastor Everaldo. Ele até foi batizado no Rio Jordão pelo pastor. Mas na medida em que ele crescia, os partidos para os quais entrava perdiam força diante dele. Foi assim que Bolsonaro saiu do PSC, alegando que o problema era uma coligação do partido com o PCdoB no Maranhão. As relações ficaram fraturadas. Depois ele teve um flerte com o PEN, que por seu turno foi se reorganizando como patriotas. Mas não deu certo e no fim das contas o sonho concretizado da cadeira presidenciável aconteceu pelo PSL. Em outras palavras, do mesmo modo que Bolsonaro sabia como eram as brigas por poder em uma legenda alheia, Bivar também não ignorava o modus operandi de Jair, que criou instabilidade por todos os partidos que passou. Era um xadrez em que nenhum deles pode alegar ter se surpreendido. 2. O PSL. O PSL foi uma sigla mais ou menos inexpressiva durante boa parte da sua existência. Foi um partido fundado em 94 por Luciano Bivar, empresário e escritor pernambucano, tendo seu registro oficial reconhecido pelo TSE apenas em 98. O PSL entrava na política, portanto, na virada do segundo mandato de FHC. É um partido relativamente jovem. Embora até a vinda de Bolsonaro ao partido, o PSL era uma legenda menor, eles conseguiram alguma notoriedade ao elegerem o seu primeiro governador, o Flamarion Portela, que governou o estado de Roraima. Após a vitória, contudo, ele saiu do PSL e foi para o PT, de onde terminou cassado em virtude de suposta compra de votos e uso de máquina eleitoral indevidamente no escândalo dos gafanhotos, desarticulado pela Operação Praga do Egito. Sim, a Polícia Federal é sempre muito criativa nesses nomes, quem sabe um dia poderemos ter um policial federal contratado para sugerir títulos aqui dos ficheiros do MBL, quem sabe a audiência aumente. Pois bem, o PSL também conseguiu eleger alguns parlamentares na região norte e nordeste, notadamente o próprio fundador e presidente do PSL, Luciano Bivar. À sombra dos partidos maiores, até então o PSL não tinha protagonismo nas grandes questões nacionais. A sigla do partido já trazia um sinal da sua afinidade, ao menos em termos abstratos, pelo ideário liberal. Ela trazia na sua sigla a expressão social liberal. Conforme ensina José Guilherme Melchior no seu livro O Liberalismo Social, essa corrente liberal é aquela que tenta unir a intervenção moderada do Estado na economia e a defesa dos direitos civis. A luta progressista pelos civil rights nos Estados Unidos foi alavancada por intelectuais sociais liberais como Hobhouse e T.H. Green.
A sigla tinha tudo a ver com um passado muito recente do Brasil. Durante o governo Collor, houve uma tentativa de formulação de uma opção social-liberal para o Brasil, através do seu brilhante ministro Melchior, e também dele próprio. Collor chegou a escrever um conjunto de ensaios-discursos intitulado Uma Proposta Social Liberal. Nas palavras de Og Leme, a coragem de expor a preferência doutrinária era de se louvar no ex-presidente, apesar que ele fazia duras críticas à noção mesma de liberalismo social. O projeto de Collor, entretanto, acabou ironicamente com uma virada estatista brutal por meio de congelamento artificial de preços e no confisco da poupança dos cidadãos brasileiros. Apesar do fracasso, o PSL, fundado pouco depois da queda de Collor, apontava essa síntese. Então, quando a história dava uma nova virada imprevisível para muitos, Luciano Bivar conseguiu o que muita gente em seu lugar não conseguiu. Ele enxergou as possibilidades do fenômeno da ascensão da nova direita. Fez por onde? Foi consistente e obteve um resultado extraordinário. É importante reconhecer esse dado. O projeto do PSL de ser uma força central da nova direita se deu em 3 etapas, cronologicamente subsequentes, que vamos explicar agora. A primeira etapa, surge a ideia do Livres dentro do escritório do MBL. Inicialmente o Livres era um movimento liberal universitário que concebemos para ser capilaridade do MBL nas universidades. Depois a coisa evoluiu para um projeto partidário. Entendendo que um partido próprio seria na época um instrumento conveniente de fazer política, o MBL começou tentativas com Bivar. Criamos a identidade visual do movimento com sua cor roxa característica e pretendíamos assim ter o PSL com mais um espaço de ação. O acordo não deu certo, a ideia de podermos realinhar os diretórios estaduais não foi aceita, nem a mudança profunda no estatuto. Na prática, o espaço do MBL seria só simbólico. Levaríamos militância e energia nova, mas não poderíamos reconstruir o partido numa feição liberal genuína, como por exemplo o Novo tem se destacado. Segunda etapa, foi neste período que o ex-coordenador nacional do MBL, Fábio Osterman, resolveu sair do movimento e insistir com o PSL. No caso dele, ele levava a tiracolo o Livres. A ruptura foi razoavelmente forte, mas de nossa parte está pacificada. O Livres se criou como uma corrente de militância do PSL. O discurso dessa parcela de liberais pretendia unir a defesa de pautas morais progressistas com a ideia de um liberalismo econômico rigoroso, quase minimalista. Foi a fórmula encontrada por Osterman e pelas lideranças do Livres, notadamente o filho de Bivar, Sérgio Bivar. Terceira etapa. Observando que o Livres não era uma força eleitoral muito significativa, como observado nas eleições de 2016, Luciano Bivar começou a conversar com Jair Bolsonaro. O movimento do presidenciável era importante. Muito próximo das eleições, Bolsonaro ainda não tinha um partido. Ele precisava de uma legenda. Bivar queria um renascimento para o seu partido. E foi exatamente o que aconteceu. Bolsonaro conseguiu a legenda. E no primeiro turno, o PSL elegeria aquela que seria a maior bancada disparadamente de toda a sua história. De um deputado eleito em 2014, depois de 4 anos ele teria 52 deputados. Evidentemente, o salto estratosférico do partido tinha uma causa singular: a eleição de Jair Bolsonaro. A eleição do presidente foi um fato único, seguramente um dos momentos mais impressionantes de toda a história eleitoral do Brasil. Praticamente com todas as forças políticas organizadas, Bolsonaro conseguiu capturar o ânimo da população para fazer sua campanha. Os seus puxadores de voto estaduais foram dessa maneira beneficiados pela sinergia entre as suas próprias campanhas e a do presidente. O eleitorado se esforçava para sozinho e de graça espalhar santinhos, perfurites e correntes de zap em favor de Bolsonaro e do seu representante local. 3. O caso Bebiano e as contradições inerentes. Uma vez eleito, o primeiro grande racha no PSL se deu envolvendo Gustavo Bebiano. O conflito culminou na queda do ex-ministro da Secretaria-Geral de Governo e da expulsão de Alexandre Frota. A crise explodiu quando, no processo de investigação do Laranjal do PSL, Bebiano disse que conversou com o presidente a respeito. Carlos Bolsonaro o acusou de mentiroso e mais tarde foram disponibilizados áudios em que eles efetivamente conversaram. Portanto, neste caso, Carlos mentiu. O conflito acentuou as críticas. Bebiano saiu à imprensa dizendo que o ato mostrava viés autoritário do presidente, que ele atirava nos seus soldados pelas costas. Apenas o último ponto era uma novidade, já que as brigas dentro da direita corriam de muito tempo antes. Bebiano sabia de tudo e nunca expressou nenhum desconforto. Ele levantou a bandeira da democracia, veja só a coincidência, justamente quando o velho problema passou a ser com ele. Ainda assim, o grau de instabilidade dentro do PSL prometia que teríamos próximos meses de brigas. Conforme está se desenhando hoje, a mesma
mesma tendência entrópica vai avançando pela legenda. Na medida em que o presidente quer se assenhorar do partido ou fundar um novo partido controlado por ele e sua família, e o presidente do PSL não quer abrir mão do que ganhou, um gigante eleitoral com direito a $500 milhão de fundo e mais de 50 deputados. A disputa entre Valdir e Eduardo Bolsonaro pela liderança do governo na Câmara é reflexo disso. É crucial para Bolsonaro não possuir um líder do governo que seja inimigo dele. Obviamente, se o desfecho for esse, a responsabilidade é dele também, pois ele está rachando o PSL. É uma briga sem mocinhos. O outro aspecto é o mais que previsível oportunismo dos puxadores de voto de Bolsonaro. Esse comportamento foi usual em vários estados. Os puxadores de voto do PSL apegavam-se a Bolsonaro, criando uma verdadeira curriola em torno do bolsonarismo. Foi isso, aliás, que promoveu a transformação das manifestações espontâneas de 2015 e 2016, que eram organizadas por movimentos orgânicos, em manifestações patrocinadas e semi-controladas pelo PSL desse ano. Temos até um ficheiro sobre isso, você pode conferir o que é o PSL na playlist dos ficheiros. Evidentemente, essa atitude expunha o claro oportunismo dos deputados. O objetivo era sugar ao máximo a popularidade do presidente, ao invés de efetivamente ajudá-lo, agregando forças em torno dele. Assim também ocorreu na Câmara, em votações nas quais a bancada do PSL mal comparecia. Por outro lado, o governo tampouco se esforçava muito em defender as suas próprias pautas, o que desmoralizava qualquer ataque na base do discurso de traição. 4. Conclusão: uma briga sem heróis. A conclusão dessa briga de foice no escuro é que o melhor a se fazer em se tratando de brigas de PSL versus Bolsonaro é apenas comentá-las com parcimônia. Não sabemos ainda como será o desfecho dessa guerra interna. A ideia de um grupo de deputados puristas, estritamente fiel ao presidente, é no fundo apenas uma estabilização dinâmica. Afinal, se tantos já foram os traidores, não é difícil que no futuro breve, estes mesmos que estão hoje com Bolsonaro sejam os novos traidores. Por outro lado, é óbvio que tanto políticos quanto formadores de opinião claramente surfam na onda do bolsonarismo, que é uma sub-onda na maior onda da direita, dentro da qual estão MBL, Novo Bolsonaro, etc, etc. É lógico que se ele sempre foi quem foi, se esses ataques e brigas vêm de longa data, ninguém está nesse jogo por ingenuidade. Todo mundo sabe qual é a realidade da coisa, mas ali se encontra convenientemente conforme a circunstância que lhe pareça mais favorável. Portanto, essa é apenas uma vulgar disputa de poder, na qual nenhum dos lados tem superioridade moral sobre o outro. Boa sorte aos envolvidos e principalmente boa sorte ao Brasil, pois infelizmente, ao que parece, ainda precisaremos aguentar muito mais instabilidade daqui pra frente. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do ficheiro de hoje. Deixe aí seu like, compartilhe com os amigos e vamos torcer pelo Brasil, porque está difícil. Um abraço.